Sejam bem-vindos. Agora falando um pouquinho sobre pensamento lógico. Quando se encontra em uma situação na qual não há disponibilidade de conhecimentos suficientes, a pessoa procura então obtê-los por meio de operações de pensamento. Isso pode ocorrer por meio de duas estratégias. Em regra, por meio do assim chamado pensamento dedutivo, a partir do geral se inferem os casos particulares. Exemplos: todos os gatos ronronam. Ora, Toby é um gato. Logo, Toby também rosona. Já por meio do pensamento indutivo, em regra, se pode, a partir de casos particulares, inferir o geral. Essa segunda estratégia é muito usada no dia a dia. Aqui, cada um decide por si mesmo se quando a quantidade de observações e experiências realizadas basta para tirar-se uma conclusão. Desse modo, são aplicadas regras empíricas que se firmaram no cotidiano que, não obstante, contêm o risco de um raciocínio falacioso. Por exemplo, com base em impressões obtidas em uma quantidade insuficiente de encontros com uma pessoa se faz um juízo negativo sobre ela. Ou a partir do comportamento de uma pessoa de determinada profissão se tira uma conclusão sobre a totalidade do grupo profissional a qual ela pertence. O exemplo preferido aqui é o do funcionário público. Tais regras empíricas de raciocínio ou de operações abreviadas de pensamento são denominadas de heurística. Há várias formas de heurística. Se ficou muito impressionada por um acontecimento raro, a pessoa tenderá a superdimensionar a probabilidade de que esse acontecimento se repita. Por ocasião de um acidente aéreo, em decorrência da repetição detalhada da notícia pela mídia, as pessoas passam a considerar mais perigoso viajar de avião do que de ônibus ou de automóvel. Por exemplo, embora isso seja estatisticamente falso, esse estado de coisas é conhecida como heurística de disponibilidade. A tomada de decisões também é influenciada pelos assim chamados estímulos. Estímulos esses que podemos considerar no coramento ou de ancoragem, ou simplesmente estímulos âncora. Se nenhum comércio à base de negociação, alguém indica um preço inicial. A negociação do preço definitivo orienta-se-á por aquele valor âncora. Outra forma de heurística a mencionar é assim chamado efeito de encaixe. Em alemão existe a sua nomenclatura e em inglês também, o seu significado. O modo como e o contexto em que são dadas as informações exercem influência sobre a tomada de uma decisão. O médico sugere 2 remédios para que o seu paciente escolha. Com o remédio A, há 10% de risco de ocorrer algum efeito colateral. Com o B, há 90% de chance de não ocorrer nenhum efeito colateral. O paciente muito provavelmente se decidirá pelo remédio B, pois este foi apresentado no contexto positivo. Voltamos com mais podcast. Obrigado e vamos até o próximo capítulo.